O Datafolha divulgou na semana passada uma pesquisa de opinião mostrando que a reprovação de Bolsonaro tinha aumentado um quarto, né? Um quarto é 8 pontos percentuais. A avaliação dele ruim, péssimo, tinha saído de 32% e tinha ido para 40%. Então foi um avanço muito grande. Hoje o Datafolha abriu um dado, ainda não tem todos os dados abertos, mas publicou um dado aberto que é muito relevante. Essa piora veio da onde? Essa piora veio, em grande parte mesmo, das pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Então, desses 8 pontos percentuais, ou seja, repetindo, a reprovação dele, o ruim péssimo, aumentou de 32 para 40, 6,5 veio das pessoas, 6,5 pontos percentuais vieram das pessoas que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, você soma 32 mais 6,5 dá 38,5, somente 1,5 veio do restante da população brasileira. Quando você pega somente aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos, a reprovação dele era 26, ou seja, enquanto no Brasil inteiro era 32, era menor, junto a essas pessoas, era 26, e foi para 41, um ponto percentual acima da média nacional. Então aumentou 15 pontos percentuais. Vamos nos recordar que começou a pandemia e a avaliação de Bolsonaro piorou. Piorou, eu sempre digo aqui nos meus vídeos, né? Menos por conta da quantidade de mortes, é claro que isso tem algum impacto, e muito mais por conta do desaquecimento da economia, do enfraquecimento da economia, que iria acontecer de uma maneira ou de outra. Bolsonaro fez todo o seu discurso, né, e todas as suas decisões visando proteger a economia, né, e dizer até ele, seus seguidores, né, gente do governo, essas pessoas não cansaram de afirmar que a economia o mata tanto quanto um vírus, enfim, foram vários argumentos utilizados. Mas o fato é que durante a pandemia, antes do auxílio emergencial começar a ser recebido pela população, cair no bolso realmente da população, a avaliação de Bolsonaro piorou muito. Pois bem, aí o auxílio emergencial de R$ 600 passou a ser recebido pela população. Não era imediata, não houve uma melhoria da avaliação imediata, mas houve. Né? E durante aqueles 3 meses do auxílio de R$ 60, a avaliação dele continuou melhorando. E aí aconteceram os últimos 3 meses do ano, outubro, novembro, dezembro, com auxílio emergencial na casa dos R$ 300. A avaliação ali dele nem piorou nem melhorou, ficou estável. E agora vem a primeira pesquisa, ocorrida em meados de janeiro, né, mais ou menos do meio para frente de janeiro, e já se detecta a piora da avaliação devido à retirada do auxílio emergencial. Mês que vem, fevereiro, estamos quase chegando lá, né, será mais um mês sem auxílio emergencial, sem que as pessoas recebam o auxílio emergencial. Então, a minha expectativa, de novo, pode ser que não aconteça, mas a minha expectativa é que a avaliação de Bolsonaro continuará caindo. Isso coloca um xadrez muito relevante na política brasileira. O xadrez do auxílio emergencial. Tá? Por que isso é importante? Eu sei que muita gente que me assiste dá pouco peso ao problema fiscal brasileiro, ao déficit brasileiro. Não é o meu caso. Então nós temos quem dá pouca importância à situação fiscal tem um ponto de vista diferente do meu, que dou uma razoável importância a isso. Todo país, para se desenvolver, não é que ele tenha que ter superávit, não é necessário. Mas o déficit fiscal dos países, respectivamente, cada país, tem que ser visto pelos empresários, pelos investidores, tanto aqueles investidores de longo prazo quanto de curto prazo, como um déficit fiscal sustentável. Tá? Eu não vou entrar aqui nos detalhes disso, isso é um tema econômico, não é minha área, mas você tem que ser capaz de rolar a dívida, isso tem que ficar visível na percepção
dos investidores. E não é o caso do Brasil, por isso que é um problema. Tá? Enfim, eu sei que, repito, né, muita gente discorda de mim, mas isso faz parte do jogo político. Independente de você concordar ou não comigo, isso simplesmente faz parte do jogo político. Por exemplo, Lula, quando foi eleito em 2002, sabia disso e ele, para ganhar a confiança dos investidores, aumentou a meta de superávit primário do Brasil e cumpriu esse aumento que ele mesmo se propôs a cumprir. E aquilo foi importante para o seu sucesso como presidente da República. Tá? Então, isso faz parte do jogo. Né? Qual é o xadrez? Como isso faz parte do jogo? Se isso não fizesse parte do jogo, não haveria problema nenhum. Simplesmente o governo reeditaria a medida provisória, enfim, do auxílio emergencial e daria um auxílio emergencial de R$ 600 até o final do ano. Só que existe esse limite orçamentário. Por um lado, é importante que seja dado, porque essas pessoas vão ficar desprotegidas, já estão desprotegidas. Por outro lado, outra coisa importante desse xadrez, ano passado esperava-se um déficit fiscal de um determinado tamanho, a coisa saiu um pouco melhor, ele foi menor do que se esperava, o fechado de 2020. Tá? Esperava-se da ordem de 12% do PIB, 11%, 12% do PIB, tende a fechar em 9%, talvez 8% do PIB, o que é uma diferença muito grande. Tá? Uma diferença relevante, isso tudo aconteceu por uma combinação de fatores, uma inflação um pouco maior, juros lá embaixo, enfim, uma soma de fatores dos fundamentos da economia. Então o governo, os atores políticos, por terem esperado um déficit maior em 2020 e esse déficit ter sido menor, eles hoje já olham para o cenário e dizem a gente tem algum espaço fiscal para aumentar o déficit considerando o que aconteceu no ano passado. Então vamos reeditar o auxílio emergencial. Por outro lado, Bolsonaro e Paulo Guedes querem sinalizar para os investidores que eles são ultra responsáveis fiscalmente. Então é esse o xadrez que nós nos encontramos. Bolsonaro quer sinalizar isso, mas sabe que a sua popularidade depende do auxílio emergencial no curto prazo. Então Bolsonaro, a figura de Bolsonaro vai ficar dividida, né, entre seguir a necessidade de um certo controle fiscal, difícil de fazer numa situação de pandemia. Então, essa é a divisão dele. Né? Ele está sendo puxado por Paulo Guedes, pelos investidores. Estão dizendo para ele, olha, você tem que manter-se persistente nesse caminho, por um lado, mas, por outro lado, a sua popularidade está caindo por conta da retirada do auxílio emergencial. Ela pode voltar a subir ou, pelo menos, deixar de cair se voltar algum auxílio emergencial. Então, Bolsonaro está internamente ele nesse cabo de guerra. Para Paulo Guedes, é claro que tem que ser feito. Ele, Paulo Guedes, na visão dele, vai dizer não concede um novo auxílio emergencial. E o Congresso, na minha visão, o Congresso vai acabar aprovando. Não será um de R$600, talvez de R$300, eventualmente até de R$200, mas algum auxílio emergencial vai acabar tramitando no Congresso. E haverá, obviamente, debates, etc., mas eu acho que o Congresso acaba aprovando isso. Nós temos a eleição para a presidência da Câmara e no Senado no início de fevereiro. Uma vez definida, uma vez feita essa eleição, serão definidos os demais cargos na Câmara, as mudanças nas comissões legislativas, e aí, passado isso, começará a tramitação das proposições do ano legislativo que entra, né, do ano de 2021. E eu creio que esse debate virá com uma certa rapidez. Na minha expectativa, será aprovado um novo auxílio emergencial, não da ordem de R$600 por mês. Agora, de toda maneira, Bolsonaro já terá sofrido um abalo em sua popularidade. Talvez você esteja se perguntando, né? Um novo auxílio emergencial da ordem de R$300 aumenta a popularidade de Bolsonaro, mantém igual, ele permanece diminuindo? Olha, é um benefício, né? Talvez aumente um pouco. Agora, ele é insustentável, digamos assim. Um auxílio de R$300 é razoável de ser aprovado. Por quanto tempo? Até o final do ano? Difícil. Por mais 3 meses? Sim, com uma certa segurança. Talvez por 6 meses? Pode ser. Né? Então isso tudo vai ser discutido, isso é questão em aberto. A gente não sabe, essa é a mágica da história, da política, a gente não sabe o que irá acontecer. O desfecho está aberto. Não sabemos o que irá acontecer. Em termos, né, em aprovado, porque essa é a minha previsão, que será aprovado. Pode ser que esteja errado, pode ser que não seja aprovado.
Mas o fato é que a economia do Brasil precisa voltar a rodar para que a população brasileira não dependa do auxílio emergencial. Com 14 milhões de desempregados, é difícil, né, você imaginar quando isso vai acontecer. Então eu queria te explicar o xadrez que a gente está vivendo agora, quer dizer, no sentido de impasse, nesse sentido, a dificuldade que virá. E essa queda da popularidade de Bolsonaro, revelada aí pelas aberturas da pesquisa do Datafolha. Eu agradeço a atenção, peço que se inscreva no canal, que curta os vídeos, que comente os vídeos e que traga mais gente para se inscrever neste canal que é de análise política.